Olá, turminha! Vamos começar mais uma aula de história. Hoje nós vamos ver nesta aula sobre o tempo. Nós vimos nas aulas anteriores sobre a história e que a história usa o tempo, e hoje nós vamos ver sobre o tempo. Meu nome é Regiane, eu sou professora de história e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o tempo na história. Ok? Quando a gente fala de tempo, a gente geralmente fala do tempo cronológico, o tempo que a gente usa o relógio, ou que horas são, ou o tempo que a gente usa o calendário, que dia é hoje, que ano que nós estamos. Então, esse tempo nós utilizamos, mas esse tempo é um tempo cronológico. Nós vemos também que existem duas outras formas de se contar o tempo. O tempo geológico, que é o tempo que se refere às mudanças ocorridas na crosta terrestre, e o tempo histórico, que está relacionado às mudanças nas sociedades humanas. Então, nós temos o tempo cronológico, onde nós usamos relógios e calendários para se contar. Nós temos o tempo geológico, que é as mudanças que ocorreram na crosta terrestre. E nós temos o tempo histórico, que é o tempo relacionado às sociedades humanas. Nós vamos mais nos ater nessa aulinha ao tempo histórico, ou seja, aquele tempo que tem a ver com as mudanças na sociedade. Okay? Então, o tempo histórico ele tem muito a ver com nós, seres humanos, e com as mudanças que nós provocamos na sociedade, ao mesmo tempo que essa sociedade nos muda. Então, nós vamos ver todas essas mudanças que ocorreram ao longo dos anos e o que tem a ver esse tempo com a nossa história atual. Então, a história ela não é prisioneira do tempo, ela não fica parada no tempo. Às vezes, o historiador ele é obrigado a voltar no tempo para explicar ou para compreender a origem de uma determinada situação e muitas vezes para saber o seu resultado. Então, muitas vezes nós visitamos histórias e contextos que aconteceram há muitos e muitos anos atrás para tentarmos entender o resultado das sociedades atuais. Então, a contagem do tempo histórico, ela vai medir o tempo de acordo com crenças, com a cultura, com os costumes de cada povo. Os cristãos, por exemplo, eles datam a história da humanidade a partir do nascimento de Jesus Cristo. Esse tipo de calendário é utilizado por quase todos os povos do mundo, inclusive o Brasil. Então, nesse calendário, os anos nós contamos a partir do nascimento de um personagem histórico chamado Jesus o Cristo. Então, nesse calendário, por exemplo, nós estamos no ano de 2021, tá? Então, esse ano ele representa a soma de todos os anos, desde o nascimento de Jesus até os dias atuais. Tudo o que aconteceu na Terra, desde os dias de Jesus até os dias atuais. Ele não conta os anos desde que surgiu o homem na Terra, porque o homem surgiu na Terra há praticamente 4 milhões de anos atrás. Esse calendário vai contar apenas a partir do nascimento de Jesus. E a gente vai poder perceber que Jesus Cristo é o marco principal nessa forma de registrar o tempo. Todos os anos e séculos antes do nascimento de Jesus são escritos com as letras AC antes de Cristo, ou seja, antes do nascimento de Cristo. E dessa maneira, então, todos os anos que são escritos antes do nascimento de Cristo vêm com a letrinha AC após o número. Então, 127 anos antes de Cristo, por exemplo. E da mesma forma, nós contamos os anos depois do nascimento de Cristo, 127 anos depois do nascimento de Cristo. Então, os anos e séculos que vieram após o nascimento de Jesus Cristo não são escritos com as letras DC, que é depois de Cristo. A gente só escreve o ano, por exemplo, ano de 127, ano de 2021, ano de 2020. A gente não costuma colocar a letrinha 2021 DC depois de Cristo, mas a gente subentende que 2021 é um ano depois do nascimento de Cristo, porque se fosse antes do nascimento de Cristo, viriam as letrinhas AC após a data. Nesse calendário, nós contamos o ano zero a partir do nascimento de Cristo e denominamos esse ano como Ano Domini. Os anos após
o nascimento de Cristo, nós contamos como DC, anos depois de Cristo, e são contados de forma crescente. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano de 2021, tá? E os anos que antecedem o nascimento de Cristo, nós contamos de forma decrescente. Então, ano de 4.000, ano de 3.999, ano de 3.998 e assim por diante, tá? Então, a gente vai ver que nessa contagem de tempo também, para facilitar, nós agrupamos uma certa quantidade de anos e damos uma nomenclatura para isso. Então, 1000 anos a gente conta como milênio. Milênio é a contagem de um período de 1000 anos. Século é um período de 100 anos. A cada 100 anos nós contamos um século. Década é um período de 10 anos, ou seja, a maioria de vocês tem mais de uma década, ou seja, mais de 10 anos. Quinquênio é um período de 5 anos. Triênio, um período de 3 anos. E biênio, um período de 2 anos. Lembram que geralmente nós vamos passear na Bienal do Livro? Ela chama-se Bienal do Livro porque ela acontece a cada 2 anos. A cada 2 anos tem uma feira do livro. Então, ela se chama Bienal, porque acontece de 2 em 2 anos. Então, essa contagem de tempo vai ser muito importante para a gente entender o tempo histórico. Entendemos também as convenções da contagem de tempo. A gente nomenclatura os séculos com números romanos e é muito simples da gente entender como que funciona essa nomenclatura. Então, para identificar um século a partir de qualquer data, de qualquer ano, a gente pode usar uma operação bem simples de matemática. Se o ano terminar com 2 zeros, o século corresponde aos 2 primeiros algarismos à esquerda desses zeros. Um exemplo, se nós estamos no ano de 800, o século vai ser século 8. Se nós estamos no ano de 1700, nós vamos estar no século 17. No ano de 2000, nós vamos estar no século 20. E como que nós fazemos se não termina com 2 zeros? Pois é, se o ano não terminar em 2 zeros, você vai desconsiderar a unidade e a dezena, se houver, e adicionar o 1 ao restante do número. Um exemplo, no ano 5, você pega os 2 primeiros algarismos e vai somar 1. Então, 0 mais 1 é igual a 1. Então, que século que você está? Você vai estar no século 1. O ano de 80. No ano de 80, você vai também pegar os 2 primeiros algarismos, que é 0, 0. Vai 0 mais 1 é igual a 1, então você também vai estar no século 1. O ano de 324. Você vai pegar o 0,3 e vai somar com 1, vai dar 4. Então, que século que você está? No século 4. O ano de 1830, você vai pegar os 2 primeiros algarismos também. 18. 18 mais 1, 19. Nós vamos estar no século 19. No ano de 2001, nós vamos pegar o 20 mais 1, 21. Então, nós vamos estar no século 21. Lembrando, apesar de você fazer a soma com números naturais, você vai representar essa soma com números romanos. Então, eu coloquei aí uma tabelinha de números romanos para vocês entenderem a que ano cada século pertence. E essa tabelinha vocês podem depois salvar ou copiar no caderno para vocês conseguirem fazer as atividades que nós vamos ter mais para frente, ou simplesmente para você conseguir identificar quando estiver falando de algum século, coisas que aconteceram no século 3, coisas que aconteceram no século 15, coisas que aconteceram no século 20, e você vai entender a que anos eu vou estar falando, ok? Então, a atividade que eu vou deixar para vocês é uma atividade bem simples, inclusive vocês podem usar a tabela que eu mostrei agora para vocês. Vocês vão colocar a que século cada ano abaixo pertence. Então, a que século pertence o ano de 2021? A que século pertence o ano de 1999? A que século pertence o ano de 1253? E assim por diante.
Vocês vão ver que eu dei exemplos que terminam com 2 zeros e exemplos também que não terminam com 2 zeros. E aí você vai voltar nas regrinhas que eu expliquei para você determinar cada série. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que tenha sido proveitosa a aula de hoje. Por hoje é só. Beijinhos, até a próxima aula e tchau, tchau.